Pessoal, vamos agora ver um conceito, tá? Que é o conceito de alteração de índice, tá? Já que índices são muito importantes para que nós para a gente acessar os elementos dos nossos data frames, seja por linha, seja por coluna ou combinação de ambos, a gente faz uso dos índices, tá? No caso especificamente das linhas, ainda eu posso fazer uso do índice posicional, né, por meio do arlock, mas caso você queira utilizar o lock, vai ser por este valor definido aqui no índice, e pela coluna não tem como fugir muito disso, a menos que novamente você esteja utilizando especificamente o lock, tá? Mas para apagar, por exemplo, a gente viu que a gente tem que passar o índice descritivo, não serve o índice posicional, tá? Geralmente, se eu quiser só retornar uma coluna, eu vou passar qual que é o índice da coluna, tá? Então, a gente faz uso constante desses índices. Muitas vezes pode ser que a gente queira alterar esses índices, tá? Muito porque, por exemplo, se eu tiver... Opa! Meu Enter ficou apertado, desculpa. Se eu tiver uma coluna, por exemplo, com espaço, tá? Então vamos supor que aqui a gente tem no meu DF7, eu vou colocar uma nova coluna, eu vou colocar aqui ano nascimento, vai ser igual a np random ponto randint. Eu vou gerar números. Tá, vou colocar aqui, eu tenho aqui mais ou menos uma faixa de 40 anos. Se eu tenho 40 anos, é a partir de 1980, né? Então mais 1980. E o size vai ser igual ao len do df7. Só pra gente ver, tá? Então temos agora uma coluna ano, espaço, nascimento, tá? Então, dessa forma, por exemplo, além de eu ter um nome às vezes comprido, você fala, eu quero abreviar esse nome, não quero ano nascimento, eu quero uma coisa pequena. Ou ainda, se você prefere acessar as colunas, por exemplo, eu consigo só acessar o df coluna nome por meio do df nome, tá? Só que se eu vou acessar o ano nascimento dessa forma, ou se eu tenho por esta prática de acessar por meio do ponto, fica complicado, né? Você ter um ponto no identificador, isso daqui não existe, né? Não é permitido ter espaços em branco nos identificadores. Então isso daqui vai dar erro, tá? Então por esse motivo pode ser que você queira alterar o valor desse índice da coluna, tá? Bom, além disso, a gente viu que a hora que a gente foi fazendo algumas concatenações aí de data frames, tem alguns índices que se repetem aqui, né? Os índices que foram herdados do outro data frame. Só que eu não quero isso, eu quero que tenha índices únicos. Para hora que eu dar um drop 0, só apagar um cara. A hora que eu der o drop 1, só apagar um cara. Se você passar o índice, obviamente, né? A hora que eu der o drop 7, só quero apagar um cara. Então, pode ser que eu queira reorganizar esses índices aí, tá? Então, a gente vai ver como fazer isso agora, tá? Primeiro, antes de mais nada, eu parei aqui, né? Eu vou colocar aqui um textinho, que vai ser alterando índices, que foi o meu exemplo, tá? E para não bagunçar muito esse exemplo, eu mostrar algumas alternativas, eu vou criar o df8, vai ser igual ao df7. .copy. E o df8, tá? Se eu quiser organizar esses índices, falar, tá bagunçado, reset index. E aí perceba que aqui no reset index, ele criou um novo índice para mim, tá? Sequencial, bonitinho, de 0 a 10. Automaticamente ele já criou uma outra coluna chamada de index para o índice antigo, tá? Só que perceba que esse df8 aqui, ele está retornando, tá? Um novo data frame. Então a gente vai colocar aqui reset index igual a true, df8 só para a gente ver. Agora tem essa coluna do index. Bom, a gente viu como dropar, né, caso você queira apagar essa coluna, tá? Então df8.drop column igual ao index in place igual a true
def columns, desculpa, df8, e temos aqui o nosso dataset indexado, tá? Existe uma maneira um pouquinho mais simples de fazer isso daí, que é eu acessar direto o atributo índice, né? Lembrando que o df8, tá? Ele tem um atributo que é o index, ou data frame, ele tem um atributo que é o index, tá? Aqui tem o tipo de atributo, é um range index aqui. Percebe que é bem parecido com aquele range, né? Tem um valor inicial, um valor final, qual que é o passo do step. Então, na hora que eu usei aquele reset index, né? O índice que foi gerado para ele, né, foi um objeto desse tipo aqui, tá com start, stop 11, ou seja, vai de 0 a 10 e com passo 1, tá? Vamos supor que eu queira gerar um outro índice ou definir o índice de outra forma, tá? Então, por exemplo, eu posso gerar um array, uma lista, etc, e atribuir diretamente a esse índice, tá? Então, vou colocar aqui um np arrange, né? Vou colocar aqui. Vou colocar com random primeiro. Random. Ponto. Rangent. Vou colocar número de 0 a 100. Size igual ao len df8. Tá? Agora vamos ver o que aconteceu com o nosso índice. Tá o índice aleatório. Eu já fiz essa atribuição direto, tá? No df8. Mas não é muito comum fazer isso daqui. Normalmente esse índice é definido de maneira sequencial, tá? Então a gente pode colocar aqui o df8 ponto index vai ser igual a o np arrange, tá? Até quanto que eu quero gerar, ou a partir de quanto é quanto. No caso, só quero até quanto eu coloco um valor, né? Eu tenho 10 elementos, então vou gerar até 11. df8, tá? Eu peguei o np gerado pelo arrange, tá? Agora eu vou colocar aqui, ó, index, bonitinho. Então, o nosso arrayzinho que foi gerado pelo NumPy está sendo utilizado aqui na coluna do índice, tudo bem? Ou, de certa forma, a gente viu também que se a gente quiser pegar uma coluna, falar, quero indexar esses caras aqui pelo CPF, para eu poder, por meio do lock, passar o CPF e me retornar a tupla, né? A gente pode fazer, então, df8.index igual ao df8.cpf df8. Aqui agora eles estão indexados pelo CPF. Perceba que o índice, quando ele é nomeado, tem um nome para o índice, né? Ele aparece embaixo dos demais elementos. É uma característica da exibição. E uma vez que eu tenho o índice, eu posso acessá-lo pelo meio do lock. E aí eu, por exemplo, eu quero acessar quem que é esse cara aqui, ó. Me retorna a series dele. Tá aqui. Me retorna a series do Ricardo, porque agora o índice para acessar o Ricardo é dado por meio do CPF, tá? Então, a gente pode manipular o index direto. Antigamente, em versões anteriores, tá? Esse mesmo procedimento que eu fiz para o index funcionava para as colunas também, tá? Agora eu já posso voltar para o meu df7 aqui, tá? E supondo que eu quisesse manipular as colunas, eu tenho um df7 columns, só para a gente ver, ele me retorna o iterável das colunas. A gente já tinha feito isso para percorrer, né, o data frame. Igual passar uma lista nome, CPF e ano NASC, tá? E agora eu consigo acessar, tá, diretamente ou alterar diretamente, tá, a coluna, ou as colunas por meio de um array NumPy, por meio de uma lista, por meio de qualquer outro iterável, tá? Bom, o que eu posso fazer de diferente aqui também, tá? Caso eu queira renomear essas colunas, eu falo, pô, eu quero renomear uma coluna só, não quero renomear todas as colunas, tá? Porque aí eu tenho que passar a lista, o número do tamanho da coluna, tá? Quero trocar uma só, tá? Se quiser trocar uma só, a gente tem o rename, tá? O rename, ele recebe um dicionário cuja chave é o índice antigo, tá? E o valor é o índice novo, correto? Chave, índice antigo, valor, índice novo, tá? Bom,
Então, para isso, tá? Eu vou passar CPF, por exemplo, é cadastro pessoa física, né? Só para CAD pessoa física, por exemplo. Ok? Passar aqui o rename e tal. E o que aconteceu? Aconteceu nada, tá? Por quê? O rename ele pode ser utilizado para trocar qualquer eixo, o índice de qualquer eixo, tá? E lembra que sempre por padrão, normalmente, o axis é 0, né? Então ele procurou aqui um CPF no axis 0, ou seja, nesses identificadores de linha, não achou nada, tá? Portanto, não trocou. Mas, se eu mudar aqui o axis para 1, tá? Perceba que... Opa, meu enter ficou pregado. Perceba que agora ele renomeou a coluna. Só não renomeou, né? Na verdade, ele retornou uma nova coluna. Então, se eu quiser fazer o in place, ó, tem in place para tudo. True. Tá? df7. Temos aqui a nossa coluninha renomeada também. E já que eu tenho um axis igual a 1, falei que o axis é igual a 0, né? Então, por exemplo, se eu quiser trocar df, tá? set.rename, eu quiser trocar, falar, opa, o 7 vai virar 17, tá? E o axis padrão é 0, mas se quiser reforçar, né? Axis 0, in place igual a true, df7, tá? Agora o 7 virou 17. Tá? Então temos essas duas formas aí para alterarmos aí os índices do nosso data frame, tá, ok? Então é isso, nossa aula de alteração de índices, tá? Mais para frente voltaremos com ordenação. Só uma observação aqui, tá, pessoal? Da mesma forma, tá? Na hora da gente dar o drop, a gente tinha a opção dos labels, que era o padrão, e trocar o axis, né? Esqueci desse detalhe. A gente também pode passar direto, ó, df7.rename. Colocar aqui a documentação da função, você não precisa abrir o pandas. Tá vendo que a gente tem aqui, ó, columns e o index também, tá? Então, a gente pode especificar, em vez de eu especificar no axis, eu posso especificar no parâmetro, tá? O que eu estou renomeando, ó. Então, agora eu vou fazer o inverso aqui, ó. Vou trocar o CAD pessoa física, tá? Para CPF, só para a gente ver, não vou fazer o in place ainda, tá? Tá aqui, ó. Então, CPF, tá? Então, eu posso especificar o columns ou o index igual a gente fazia no drop, tá ok? Agora sim, deixei tudo que eu tinha esquecido desse detalhezinho aqui do rename, ok? Então voltamos com ordenação no próximo vídeo.